Então aqui temos a segunda parte da nossa lista de limites trigonométricos com este sexto exercício, limite quando x tende a zero, do seno de 3x menos o seno de 2x sobre o seno de x. Ora, este é um limite que pode ser resolvido de duas formas diferentes. A primeira forma, e a mais fácil, eu posso desenvolver esta fração na seguinte forma: limite quando x tende a zero do seno de 3x sobre seno de x menos o seno de 2x sobre seno de x. E evidentemente este primeiro, pelos motivos que já fizemos na primeira parte, este limite dá 3, enquanto este dá 2. Logicamente, por esta conta, 3 menos 2 é igual a 1. E a segunda forma de resolver este exercício é recordando que o seno de x menos o seno de y é igual a 2 vezes o seno de x menos y sobre 2 cosseno de x mais y sobre 2. Esta fórmula vocês podem encontrar no vídeo que aparece aqui no cartão, agora neste momento. A gente já gravou um vídeo recordando as principais identidades trigonométricas. Portanto, o seno de 3x menos o seno de 2x é igual a 2 vezes o seno de x sobre 2 cosseno de 5x sobre 2. Então, aquele limite, que é o limite quando x tende a zero, do seno de 3x menos o seno de 2x é 2 seno de x sobre 2 cosseno de 5x sobre 2 dividido pelo seno de x. Agrupando isto, limite quando x tende a zero de 2 vezes o seno de x sobre 2 seno de x vezes o cosseno de 5x sobre 2. Pelos mesmos motivos apontados aí acima, este limite dá meio. Este outro limite é o cosseno de zero, que dá 1. 2 vezes meio dá o mesmo resultado, evidentemente, que é 1. Vejamos agora o sétimo exercício. Bastante interessante aqui. Sétimo exercício, limite quando x tende a zero de 1 menos o cosseno ao cubo de x sobre o seno ao quadrado de x. Ora, isto é o limite quando x tende a zero de... Vamos fatorar 1 menos o cosseno ao cubo, já que 1 menos o cosseno ao cubo nada mais é do que 1 ao cubo menos o cosseno ao cubo de x, que é 1 menos o cosseno de x vezes 1 ao quadrado mais cosseno de x
mais o cosseno ao quadrado de x. Então aqui a gente tem 1 menos o cosseno de x, 1 mais cosseno de x, mais cosseno ao quadrado de x, dividido pelo seno ao quadrado de x. E agora podemos separar em duas partes. O limite quando x tende a zero de 1 menos o cosseno de x dividido pelo seno ao quadrado de x vezes 1 mais o cosseno de x mais o cosseno ao quadrado de x. Ora, aquele primeiro limite, podemos utilizar o seno ao quadrado para forçar o aparecimento no numerador do mesmo seno ao quadrado. Lembrando que o produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, e que o seno ao quadrado pode ser escrito como 1 menos o cosseno ao quadrado, ou seja, seno ao quadrado de x é 1 menos o cosseno ao quadrado de x. E 1 menos o cosseno ao quadrado de x pode ser, por sua vez, escrito como 1 menos cosseno de x, 1 mais cosseno de x. Então vamos tomar aqui 1 menos o cosseno de x sobre o seno ao quadrado de x. Vamos multiplicar por 1 mais o cosseno de x, claro que em cima e embaixo para não alterar o valor. E por fim vamos multiplicar pelo termo que sobrou. Então agora aqui nós temos 1 menos cosseno, 1 mais cosseno é o seno ao quadrado, cancela. E finalmente, este limite que sobra é 1 mais o cosseno de x, mais o cosseno ao quadrado de x, dividido por 1 mais cosseno de x. Ora, quando x tende a zero, o numerador, cosseno de zero é igual a 1, o numerador tende a 3 e o denominador tende a 2, que é, portanto, a resposta deste exercício. Ok? Vejamos agora o 8º exercício. 8º exercício. Limite quando x tende a zero de x menos o seno de 2x sobre x mais o seno de 3x. Ora, utilizando o mesmo artifício que já utilizamos outras vezes, ou seja, dividir numerador e denominador pela mesma quantidade. Então eu vou dividir o numerador por x e o denominador também por x. O que vai possibilitar que este numerador e este denominador sejam reescritos como x sobre x menos o seno de 2x sobre x. E embaixo x sobre x mais o seno de 3x sobre x. Ora, x sobre x dá 1. Seno de 2x sobre x tende a 2, como já vimos no outro vídeo, na parte 1. X sobre x, 1. Seno de 3x sobre x tende a 3. Portanto, a nossa resposta é 1 menos 2 menos 1. 1 mais 3, 4.
a resposta deste exercício é menos 1/4. E agora vejamos então o 9º exercício. Limite quando x tende a π de 1 menos o seno de x sobre 2, π menos x. Muito bem. Então, 1 menos o seno de x sobre 2, eu vou reescrever como, já que o seno de π sobre 2 é igual a 1, como o limite quando x tende a π do seno de π sobre 2 menos o seno de x sobre 2, dividido por π menos x. Ora, já vimos que o seno de x menos o seno de y é igual a 2 vezes o seno de x menos y sobre 2 cosseno de x mais y sobre 2. Então, o seno de π sobre 2, seno de π sobre 2, menos o seno de x sobre 2 é igual a 2 vezes o seno de metade da diferença, ou seja, é π menos x sobre 4. Uma vez que π sobre 2 menos x sobre 2 é π menos x sobre 2. A metade disso é π menos x sobre 4. Cosseno da média. π sobre 2 mais x sobre 2 é π mais x sobre 2. Logo aqui é π mais x sobre 4. Então, aquele limite será substituído por limite quando x tende a π 2 vezes o seno de π menos x sobre 4 cosseno de π mais x sobre 4 dividido por π menos x. Então, este 2 que está no numerador, eu vou descer aqui para o denominador dividindo. Lembrando que 1 dividido por meio é igual a 2 sobre 1. 1 dividido por 2 terços é igual a 3 sobre 2, ou seja, é o inverso do que está aqui embaixo. Logo, se eu tiver essa situação, já que isto é igual a isto, significa, claro, que isto é igual a isto também. Então, eu posso reescrever isto como, agrupando agora em duas partes, limite quando x tende a π, do seno de π menos x sobre 4, dividido por π menos x sobre 2, vezes o cosseno de π mais x sobre 4. Então, este primeiro limite, quando x tende a π, observe que π menos x sobre 4 tende a 0 e π menos x sobre 2 também. Então, digamos que π menos x sobre 4 seja igual a t. Logo, se π menos x sobre 4 é igual a t, isso significa que x sobre 4 é igual a π sobre 4 menos t, que é igual a
π menos 4t sobre 4, onde x é π menos 4t. Muito bem, então isto é o limite quando t tende a zero, porque se x tende a π, significa que π menos x sobre 4 tende a zero. Então eu tenho o seno de t dividido por 2t vezes o cosseno de π mais x dividido por 4. Ora, π mais x, somando π menos 4t mais π, dá 2π mais 4t. Então aqui tenho 2 vezes π mais 2t sobre 4. Então, isso aqui, este primeiro limite dá meio, enquanto que este cosseno, quando t tende a zero, é cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é zero, então este limite, em verdade, dá zero. Vejamos então agora o último exercício desta parte, o exercício número 10. Então agora temos o limite quando x tende a 1, de 1 menos x ao quadrado sobre o seno de π vezes x. Muito bem. Então, vejamos aqui o círculo trigonométrico. E com este círculo trigonométrico, vamos observar que aqui temos o eixo dos cossenos e o eixo dos senos. Aqui temos um arco x. E aqui, deste outro lado, temos o arco π menos x, porque este arco aqui também é igual a x. Logo aqui descobrimos que a projeção vertical deste lado é igual à projeção vertical do outro, portanto, o seno de x é o mesmo seno de π menos x. Logo, o seno de πx é o mesmo seno de π menos πx, que é igual ao seno de π vezes 1 menos x. Portanto, isto é igual ao limite quando x tende a 1, de 1 menos x, 1 mais x, seno de π vezes 1 menos x. Logo, esta parte aqui, vamos recordar que se o seno, o limite, quando x tende a zero, do seno de nx sobre x é igual a n, então o limite quando x tende a zero de x sobre o seno de nx é igual, evidentemente, a 1 sobre n. Então, este limite, quando x tende a 1, 1 mais x tende a 2, enquanto que este que eu circundei primeiro é 1 sobre π. Portanto, a resposta é 2 dividido por π, a solução deste nosso 10º exercício. E aí está, então,
a segunda parte da nossa lista que nos propusemos a resolver.